Comissão de Constituição e Justiça marca para a próxima quarta-feira decisão sobre o decreto de posse de armas. Comissão de Assuntos Sociais rejeita emendas a projeto sobre discriminação de salários entre homens e mulheres com a mesma função. E Comissão de Meio Ambiente aprova a campanha Junho Verde. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Em sessão conjunta, senadores e deputados examinaram 20 de 24 vetos presidenciais nesta quarta-feira. A previsão é que na semana que vem a pauta esteja limpa para votar o projeto que abre créditos orçamentários fora da regra de ouro. A próxima sessão do Congresso está marcada para terça-feira, às 14h. A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou a realização de uma audiência pública para a discussão do decreto que flexibiliza as normas para o porte e a posse de armas. Os 6 projetos que anulam o decreto do presidente Jair Bolsonaro vão ser votados na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira que vem. A expectativa era votar o relatório do senador Marcos Duval, contrário a 6 projetos de decreto legislativo apresentados à comissão para suspender o decreto que flexibilizou o porte e a posse de armas no Brasil. O relator já tinha lido o parecer dele na semana passada, mas pediu tempo para complementar o relatório, já que foi apresentado mais um projeto de decreto legislativo e também para que pudesse ouvir especialistas em uma audiência pública. É importante te retirar de pauta, porque a audiência pública ela vai auxiliar a minha complementação. Já tem um decreto do Executivo em pleno curso, cumprindo efeito. Já hoje, no dia de hoje, as pessoas já podem comprar munição, já pode ter arma. Membros de conselho tutelar, vereadores nas câmaras municipais, já podem fazer bang-bang. Aqui não cabe audiência pública. Aqui cabe deliberação do Legislativo, porque já tem uma violência contra o Legislativo. Em nome do bom senso, eu peço apoiamento para que realizemos, sim, a audiência pública mais do que proveitosa. Se o próprio relator está dizendo: careço de instrumentalização, de conhecimento para formar convicção no meu relatório, não vamos nós aqui, dentro do Legislativo, a desprestigiar a pretensão do próprio relator, nosso colega. Me perdoem respeitosamente um propósito de postergar algo que está no dia a dia em plena vigência. Então, já me antecipo falando aos meus companheiros de bloco para que nós rejeitemos a proposta do requerimento que, ao meu ver, é única e exclusivamente, eminentemente postergatório. Na votação nominal, os requerimentos foram rejeitados por 16 votos a 4. O relator leu a complementação de voto e houve pedido de vistas. A gente está colocando para nós uma responsabilidade muito grande, porque a sociedade está lá fora morrendo. As famílias que querem ter o direito de se proteger, querem ter o direito de se defender. Com o pedido de vistas, a votação ficou adiada para a próxima quarta-feira. Além do relatório do senador Marcos Duval, foram apresentados 2 votos em separado favoráveis aos projetos de decreto legislativo, ou seja, pela derrubada do decreto que flexibiliza a posse e o porte de armas no país. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que endurece regras contra a gestão fraudulenta de fundos de pensão. O texto vai passar por turno suplementar. Também foi aprovado o projeto que institui o Cadastro Nacional de Pedófilos. A ideia é ter um banco de dados organizado pelo governo federal sobre criminosos que atuem contra crianças e adolescentes. A proposta segue agora para análise do plenário do Senado. Se você quer ser ou conhece alguém que trabalha como instrutor de trânsito, temos notícias sobre essa atividade. Uma comissão do Senado aprovou mudanças na lei que regulamenta a profissão. E não foi só isso, não.
Hoje, a Comissão de Assuntos Sociais deu prosseguimento ao projeto de lei que aplica multa às empresas que fizerem discriminação de salários entre homens e mulheres com a mesma função. Veja na reportagem. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais rejeitaram a restrição que veio de emendas do plenário. O projeto, que segue para análise de outras duas comissões, prevê multa ao empregador em favor do empregado nos casos de salários desiguais para a mesma função. As emendas retiravam a penalidade, mas o relator manteve o texto original. Nós estamos apreciando aqui só as emendas, então não tem volta. O projeto vai voltar a tramitar. Eu tenho muita esperança que no dia 8 de março do ano que vem, a gente possa dizer que, enfim, o Congresso aprovou. E o Presidente da República que vai decidir se vai vetar ou não a matéria. E a lei que regulamenta a profissão de instrutor de trânsito pode sofrer alteração em breve. Atualmente, para atuar na atividade, o profissional deve ter habilitação na categoria D, a que permite dirigir veículo de transporte de passageiro. Os senadores derrubaram essa limitação. Como bem adverte o autor, a exigência de que um instrutor que apenas irá ministrar aulas teóricas para candidatos à habilitação na categoria A, por exemplo, seja habilitado na categoria D. É um requisito legal excessivo e sem sentido, e sua supressão não causaria nenhum prejuízo à qualidade do processo de formação de condutores ou à segurança do trânsito. O projeto do instrutor de trânsito vai ser analisado agora no plenário do Senado. E o dia 8 de março, referência feita pelo senador Paulo Paim lá no início da reportagem, é a data comemorativa do Dia Internacional da Mulher. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje o projeto do senador Lazier Martins, que regula a destinação das verbas do Fundo Social para Ciência e Tecnologia. O fundo foi criado em 2010 com recursos da exploração de petróleo, gás e outros hidrocarbonetos. Pelo texto, o Fundo Social deverá destinar 20% do rendimento anual exclusivamente para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, sendo metade para projetos aprovados pelo CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica, e metade para projetos de implantação e de recuperação de infraestrutura nas instituições públicas de ensino superior e pesquisa. Na reunião, o senador Jean Paul Prats leu um manifesto de entidades científicas pedindo a aprovação do projeto. As entidades representativas da comunidade científica brasileira abaixo-assinadas defendem a urgência na aprovação do PLS 181 de 2016, asseguram a destinação definida na Lei 12351 de 2010, regulamentando, enfim, a previsão legal aprovada pelo Congresso Nacional quando da criação do Fundo Social. Se não houver recurso para nova votação em plenário, esse projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Comissão do Meio Ambiente fez uma audiência pública sobre o assunto e aprovou o projeto de resolução que cria o programa Junho Verde. Combater a poluição do ar e os riscos causados pelos diversos tipos de poluentes que a população respira nas grandes cidades. Esse é o foco deste ano do Dia Mundial do Meio Ambiente. Na comissão que discute o tema, os parlamentares chamaram atenção para o assunto. Segundo a ONU, 9 em cada 10 pessoas no mundo estão expostas a altos níveis de poluição do ar, o que excede os números considerados seguros pela Organização Mundial de Saúde. Esse tipo de poluição causa uma série de problemas, afetando não apenas a saúde humana, mas também o crescimento econômico, custa a economia global 5 trilhões de dólares por ano. Cabe a nós, como senadores da República, esclarecer o cidadão de que é sim possível desenvolver o Brasil, produzir riquezas, gerar empregos e, ao mesmo tempo, preservar o nosso meio ambiente. Porque a preservação do meio ambiente nada mais é que a preservação do nosso futuro, inclusive nosso futuro econômico. Durante a comissão, os senadores também aprovaram um projeto de resolução que cria a campanha Junho Verde. O texto alerta para a preservação do meio ambiente, um calendário de atividades e a iluminação da cúpula da casa na cor verde durante o mês de junho também estão na proposta. O projeto segue agora para a comissão diretora do Senado. O Junho Verde tem uma importância gigantesca, tal qual os momentos difíceis da história do Brasil. E aqui eu vejo, subscrito por mais de 30 senadores, homologando a sua ideia, o seu plano de criar esse mês
de educação ambiental, de trabalho de conscientização, em todos os sentidos de preservação do meio ambiente brasileiro. É uma iniciativa extremamente importante, sobretudo, presidente, pelo que nós estamos vivendo neste momento no Brasil. Nós estamos, na verdade, numa verdadeira escalada de desconstrução da política ambiental brasileira. Os parlamentares também aprovaram requerimentos para a realização de 2 audiências públicas, uma sobre a reciclagem de lixos eletrônicos e outra sobre a gestão do Fundo Amazônia. A situação das florestas brasileiras também foi mostrada na audiência pública. De acordo com a representante da Fundação SOS Mata Atlântica, a condição é crítica em 5 estados brasileiros: Minas Gerais, Piauí, Paraná, Bahia e Santa Catarina. Em compensação, o desmatamento é 0 em 9 estados: Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e São Paulo. Outro ponto abordado na comissão foi o cerrado. A representante da WWF falou sobre a degradação do bioma. A gente trabalha aí com taxas anuais de desmatamento que vão entre 700, 600 a 1 milhão de hectares por ano. Metade da vegetação original do cerrado já foi convertida. O que restou encontra-se dentro das áreas protegidas, mas também extremamente fragmentado. Então, a gente não tem 50% da vegetação do cerrado num grau de preservação que a gente pode dormir tranquilo, de forma alguma. E dentro das ações programadas para a campanha Junho Verde, o Senado realiza nesta quinta-feira, às 10 da manhã, sessão especial para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje. A data é comemorada desde 1972. Ela marca o início da primeira convenção da ONU totalmente dedicada ao tema, realizada em Estocolmo, na Suécia. A sessão especial do Senado foi pedida pela senadora Elisiane Gama. Nós precisamos defender o meio ambiente para a gente poder defender a economia brasileira e melhorar o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Esse mês é um mês de reflexão, um mês de debate, mas também um mês de marcos regulatórios. Nós precisamos alterar a legislação se for necessário e nós precisamos promover uma verdadeira pactuação para que o poder público, a sociedade civil, os produtores de uma forma geral, possam ter a compreensão que a gente só vai melhorar o nosso Brasil e só vai melhorar a economia de forma plena a partir do princípio de sustentabilidade e também desenvolvimento. Mas as atividades do Senado em torno do meio ambiente não se limitam à sessão especial. A Casa programou atividades para todo o mês. Será o Junho Verde. A cor vai iluminar o prédio do Senado e vão ser realizadas várias audiências públicas. Em 11 de junho, o tema serão os lucros verdes, aqueles lucros obtidos com a preservação do meio ambiente. No dia 18, será a vez de debater o combate à desertificação. E a proteção e bem-estar dos animais será a pauta do dia 25. E no dia seguinte, 26 de junho, o tema vai ser o movimento das crianças pelo meio ambiente. O presidente da Comissão de Meio Ambiente explica que a iniciativa inclui também alterações na legislação sobre o assunto. Instituir aqui no Senado esse projeto de resolução que estabelece o Junho Verde e que essas sessões serão debatidas, iluminando o Congresso, o Senado Federal na cor verde durante o mês de junho e votando a PEC que coloca como no artigo 5º da Constituição Federal como direito fundamental o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sustentável, para garantir isso como um direito humano essencial, como faz parte, além da Constituição Federal, dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Como a medida provisória do saneamento perdeu a validade na última segunda-feira, os senadores vão votar nesta quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, o projeto que substitui a MP e atualiza o marco legal do saneamento básico. Em 2015, o Brasil se comprometeu, durante a Conferência da Organização das Nações Unidas, a universalizar o acesso à água potável e oferecer saneamento básico para todos até 2030. Mas a realidade está longe disso. Apenas 45% do esgoto gerado no Brasil passa por tratamento. Isso quer dizer que os outros 55% são despejados diretamente na natureza. O número equivale a quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento por dia.
Uma medida provisória apresentada pelo governo Michel Temer atualizava o marco regulatório do saneamento básico, mas ela acabou perdendo a validade por falta de acordo. Porém, o assunto voltou à pauta do Senado após um projeto de mesmo teor ser apresentado. Na prática, se chegou quase que a um acordo em relação à medida provisória, mas o projeto que foi apresentado é preciso que a gente tenha o conhecimento, ouça os governadores, os presidentes de companhias estaduais de saneamento e de abastecimento d'água. O relator e o líder do governo dizem que o projeto está de acordo com isso. O projeto determina a abertura de licitação com a participação de empresas públicas e privadas para novos contratos de saneamento. O texto acaba com o direito de preferência das companhias estaduais e dá aos municípios prazo até 2020 para que o descarte dos rejeitos seja ambientalmente adequado. A gente acha bem-vindo e acha que é fundamental que tenha investimento privado para melhorar o acesso da população ao saneamento. Não é uma questão ideológica, é uma questão de não desmanchar e desmontar as empresas públicas de saneamento, porque o grande ativo são os contratos-programas. Então a gente precisa encontrar um jeito disso continuar valendo para que elas possam, inclusive, irem ao mercado e buscar investimento privado. Para o senador Paulo Rocha, o Brasil está passando por uma crise política que pode chegar a uma crise social. Em entrevista à jornalista Renata de Paula, ele faz críticas à condução das políticas públicas do governo e aos cortes que têm sido feitos pela atual gestão. Olá! Novos governos sempre trazem mudanças em políticas públicas. O nosso convidado é o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que fez um discurso recentemente na tribuna do Senado sobre o destino do projeto de bem-estar social do Brasil. Seja bem-vindo, senador. Senador, o senhor fala no seu discurso que, além da crise econômica, o país está passando por uma crise política e pode vir a chegar a uma crise social também, né? O que faz o senhor pensar assim? Olha, o Brasil ele tem uma história de dominação de uma classe dominante, e que depois de 500 anos, a partir da organização do povo, já onde eu faço parte dessa geração, nós conquistamos, né, não só o direito de eleger os nossos governantes, mas a partir da Constituição de 88, a gente estabeleceu ali, pela mobilização desse povo, um conjunto de normas que foi colocado na Constituinte, que criou as condições da gente construir uma sociedade democrática e, com essa sociedade democrática, a gente conquistar governos que implementassem políticas para construir um Estado social, exatamente para tirar ou diminuir essas diferenças que existem ainda no nosso país. O projeto foi desenhado pela Constituição de 1988, senador? Lá está, todas as conquistas, direitos individuais, direitos coletivos, o Estado de Direito, né? E no Estado de Direito tem lá as regras básicas de uma sociedade democrática. O direito à presunção de inocência, o transitado em julgado, tudo isso está posto lá na Constituição. A autonomia das universidades. O que significa com isso? Que isso é uma conquista de um povo, de organização. Para pôr o exemplo concreto aqui do que está sendo posto pelo nosso governo. A Previdência Social. A Previdência pública no nosso país é uma conquista. Não é daquele governo, daquele partido. É a conquista da sociedade brasileira. E construída até antes, né, da por Constituição exemplo, de 88. A aposentadoria rural já é anterior. Em 88 não tinha aposentadoria rural. Não tinha. Tinha lá um negócio chamado Fundo Rural, que na verdade era uma contribuição que nós apelidávamos de pagamento do enterro do cidadão. Foi na Constituinte de 88 que colocamos lá na Constituição o direito da trabalhadora e dos trabalhadores rurais se aposentarem, entendeu? Direito ao salário maternidade da mulher, trabalhadora rural. A extensão da licença maternidade, né, de 80 para 120 Então, ali, dias.
se estabeleceu uma regra e a possibilidade de construir uma sociedade democrática. E a partir disso nós conquistamos governos, como o governo Lula, por exemplo, que aí implementou políticas públicas que fez chegar para o cidadão. Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, mais médicos, mais universidades, né? E com autonomia, com a gestão da própria universidade. O que é que nós estamos vendo hoje? A quebra disso, a interrupção disso. Quando nós falávamos que o golpe com o impeachment da Dilma, quando nós falamos em golpe, foi exatamente para isso, foi para interromper um processo que estava sendo construído e através de processo democrático. Como as elites não conquistavam mais o poder via democracia, que já tinham perdido 4, aí estabeleceram o processo de impeachment contra o presidente. Aí, qual foi a consequência disso? Está aí. Mas o governo foi eleito democraticamente, senador. Democraticamente, vírgula. Teve a maioria dos votos válidos, vírgula, né? Porque usaram todo um processo da comunicação, da criminalização da boa política, o tal dos fake news, e envolveu aí um fundamentalismo moralista da sociedade brasileira que levou esse estado de coisa. E usando tudo o nome de Deus. Como o nosso país é um país religioso, um país onde o povo é religioso, aí levou esse estado de coisa. E você vê que as coisas estão já um conjunto de lideranças, inclusive, que levaram a essa mobilização, estão se arrependendo. O senhor diz no discurso que, às vezes, a Constituição está sendo rasgada. Em que momento o senhor acredita que isso está acontecendo? Por exemplo, à medida que ele manda um projeto para cá, que está na Constituição, de cortar a 30% as verbas da universidade, isso está lá na Constituição. A Constituição assegura que as universidades tenham suas autonomia, inclusive de gestão financeira. O governo diz que é um contingenciamento, né, senador? Contingenciamento todos os governos fizeram. Não é verdade, né? não é verdade. Condicionamento é uma coisa, condicionamento é você segurar o orçamento no início do ano e depois ir soltando aos poucos durante a efetividade. Isso não. Eles anunciaram como corte, né? Mas depois passaram a chamar de contingenciamento. Claro que teve reação da sociedade. Tanto o presidente quanto o ministro dizem que ao longo do ano esse recurso vai ser liberado. Né? Essa é a tática do governo. Ele corta para experimentar se não tem reação, depois recua à medida conforme a reação da sociedade. Foi todos os projetos que ele anunciou, foi assim. Já não é mais assim, já não sei o que mais tal. O governo está tão sem rumo que bem antes do que a gente achava, o Bolsonaro parece que está dizendo o seguinte: olha, eu não sou preparado para isso, eu não sou inteligente para isso, eu não entendo de economia, e etc, etc. Então, quer dizer, o Bolsonaro, ele personaliza exatamente o retrocesso que o país está vivendo. Senador, em relação à reforma da Previdência, como é que o senhor avalia essa proposta? Olha, primeiro... Avanço ou retrocesso? Primeiro que não é reforma da Previdência. Por isso que o nome reforma da Previdência não é, porque reforma significa ajuste, reorganizar, como uma reforma numa casa. Você dar uma arrumada na parede ou fazer um puxadinho, etc, etc. Acabar com a casa, derrubar a casa e construir outra no lugar, isso não é reforma. É isso que o governo está fazendo. Eles querem acabar com a Previdência Pública e transformar a Previdência Pública na capitalização. Previdência Pública significa o seguinte:
você dá a sua parte como trabalhador e o patrão dá a sua outra, para criar um fundo de solidariedade gestado pela entidade pública. O que eles estão propondo não é isso, é capitalização. Ou seja, você paga, contribui lá, como se fosse uma caderneta de poupança, e vai ser gestado pelos banqueiros, que vai gestar o teu fundo para quando chegar naquela época e te pagar. É como se fosse uma caderneta de poupança. Não tem contrapartida nem do Estado, nem do patrão, de ninguém. É o teu dinheiro. Isso é acabar com a previdência pública e transformar num processo de capitalização, que na verdade é uma caderneta de poupança individual. Por que eu tenho que dar para o banqueiro a minha caderneta de poupança? Eu vou depositar, ponho lá na caixa e vou acompanhando lá os juros. Então, depois eu administro, eu pessoalmente. Em relação ao programa Mais Médico, senador, o senhor também se posicionou contrário à condução, né, que o governo está dando ao programa. Esse foi um setor que mais se avançou no país em termos de políticas públicas, porque não só como já existe um projeto avançado, que é o Sistema SUS, o que é que no governo do Lula, principalmente, avançou? Não só nós criamos condições de infraestrutura lá no interior, as unidades básicas de saúde, as UPAs, etc., como avançamos muito mais pela carência de falta de mão de obra especializada, foi criado um Mais Médico, para assegurar o médico lá no interior, lá nos lugares mais distantes, e com experiência de saúde básica. Isso é uma grande conquista. Agora, o que aconteceu? Que era a experiência dos médicos cubanos, senador, é isso? Exatamente, porque é o país que mais avançou na preparação e nas experiências de saúde básica foi Cuba, entendeu? Aí vem o novo governo e começa com essa política ideológica. Aliás, o governo aí, os ministros, ele enxerga um comunista até na sombra deles, entendeu? Fazendo uma política de idealização da disputa política que está estabelecida. E então, o que acontece? Os Mais Médicos é um retrocesso e um grave prejuízo para a família brasileira, principalmente os mais pobres do interior do nosso país, né? Está aí, todo mundo reclamando, inclusive os principais que sentiram isso são os nossos prefeitos dos nossos interiores, entendeu? Tinha prefeitura por aí que não conseguia, mesmo pagando um salário grande, de 30 mil reais, cidadezinha lá do interior, não conseguia ter um médico, e quando conseguia eram 2 vezes por semana. Os médicos cubanos tinham município que tinha 4, 5 médicos. Áreas indígenas foram afetadas também, indígena, né, interiorzão lá e tal. Então, isso é retrocesso. Corte das políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, corte do Luz para Todos, corte nas universidades, corte em tudo, né? Foi o símbolo que eu usei nesse pronunciamento. Parece motosserra. Corta tudo, entendeu? Então, este é um grande retrocesso que nós estamos vendo no nosso país. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.